Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Bom dia, queridas irmãs da União Feminina de Jardim América e a todos vocês que nos assistem nessa manhã. É uma alegria poder estar novamente aqui nesse ambiente virtual e juntas, orarmos ao nosso Deus, agradecermos, intercedermos, Agradecemos a cada membro, a cada irmãozinho da nossa querida igreja, que todos sejam edificados nessa manhã por tudo que há de acontecer nesse culto virtual. O Senhor tem nos dado essa ferramenta, que tem atingido muitas pessoas. A internet vai longe, e consegue alcançar pessoas que talvez jamais alcançaríamos presencialmente. Que a graça, a terna graça, a maravilhosa graça, a doce graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que nos ouve nessa manhã, Todos nós temos passado por dificuldades, muitas, mas nós recorremos ao nosso Deus, ao Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Os momentos difíceis têm sido muitos. Há mais de um ano e meio, mais ou menos, estamos em meio a uma pandemia. Muitas pessoas perdendo seus parentes, seus amigos, seus irmãos. Mas o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sido o nosso refúgio, E nesse momento de dificuldade, nada melhor do que nos ligar ao nosso Deus, de pensar nas coisas do alto, de buscar mais e mais o Senhor. No momento de dificuldade, a gente busca mais o Senhor. A gente corre para os braços do Pai. E nessa hora, nada melhor do que os exemplos que estão na nossa Bíblia. O exemplo do salmista, que enfrentou muitas dificuldades. E ao lermos alguns salmos, nos conforta. Nos faz ver que a gente pode também ser vitorioso, como o salmista foi, O salmista Davi, no Salmo 57, escreve o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Até aqui. O salmista Davi, nesse momento, passava por muitas dificuldades, Ele fugia de Saul, fugia de ser morto por Saul, Mas ele sabe a quem recorrer. Ele conhece o Deus que por ele tudo executa, o Deus em que ele pode se refugiar, Nós também conhecemos esse Deus e nós hoje nos refugiamos nele, colocamos o nosso joelho no chão, oramos, buscamos ao Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação e na angústia. É muito bom ter alguém em quem a gente possa confiar, em quem a gente possa depositar toda a nossa esperança. E a palavra de Deus diz que Ele, por nós, tudo executa. Ele trabalha por nós. E é nesse Deus que a gente confia. Nesse mesmo Salmo, no versículo 7, Salmo 57, 7, Davi já diz assim: Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta a lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Ele começa reconhecendo a sua necessidade de misericórdia e diz que o Senhor ele se abriga no Senhor até que passem as calamidades.
nós também estamos nos abrigando no Senhor até que essa calamidade passe. Que Deus nos dê força, que Deus nos dê paciência, perseverança na sua palavra para esperar que as calamidades passem. Porque o nosso Deus é o mesmo, de ontem e hoje e sempre. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, Ele continua sendo Deus. Ele continua estando lá, no mesmo lugar. E basta a gente clamar por Ele e Ele vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Que o seu coração esteja firme nessa manhã. Cante conosco, ore, louve a Deus, interceda, lembre dos nomes que você precisa interceder, que Deus tem colocado no seu coração para interceder. E no momento da oração, vá lembrando desses nomes, o Senhor conhece sua mente e o desejo do seu coração. Talvez o nome dessas pessoas não serão citados, mas Deus conhece a cada um de nós e a todos chama pelo nome, assim como Ele conta todas as estrelas. Então, no momento da oração, você lembre das pessoas que você conhece que precisa de Deus. E Deus certamente irá ao encontro delas. Lembre, firme está o meu coração. Que o nosso coração, o seu coração, o coração de cada um que nos assiste nessa hoje possa estar firme, forte, inabalável. Amém? Vamos ouvir agora a canção que fala que os que confiam no Senhor são como os montes Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que Deus nos abençoe e aproveite os momentos que virão desse culto. Permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Muito bom dia, queridas irmãs, irmãos, amigas, amigos, nossa querida União Feminina da Igreja Presbiteriana Unida de Jardim América. Ainda neste espírito de culto ao nosso Deus, estaremos agora entrando no momento de ouvir a sua palavra. Palavra divina, palavra que, segundo o salmista, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar. E para a nossa edificação nesta manhã, eu trago um pastor amigo, que sempre foi uma grande referência para mim,
de caminhada cristã, de caminhada pastoral, professor e pastor Neander Krau, também meu professor de teologia, quando ainda, enquanto seminarista, cursava algumas disciplinas no Seminário Teológico Batista Betel, seminário onde ele também é reitor. Pastor, teólogo, pedagogo, filósofo, mas mais do que tudo, um grande servo de Deus. O meu pedido é que Deus continue falando ao nosso coração nesta manhã, como já tem falado. E que você, meu irmão e minha irmã, possa estar aberto para ouvir o que Deus tem para falar ao seu, ao meu, ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Amados irmãos, é muito bom a gente poder falar nesse momento. Confesso que nesse período de pandemia, eu tenho ficado muito saudoso do encontro, café da manhã com os colegas professores, as brincadeiras, a troca de experiência, o aprendizado, a oração, essa comunhão que somente os servos de Deus podem ter. Eu quero aproveitar esse momento, tenho falado, tenho ligado e conversado e recebido ligações de tantos amigos e irmãos, e tem sido tão precioso a gente poder compartilhar. Hoje mesmo pela manhã, quase 30 minutos ao telefone com um amigo, e foi tão precioso a gente trocar as experiências. Gostaria, então, de aproveitar a oportunidade para também compartilhar uma coisa. Nesse período em que a gente fica trancado com a liberdade restrita, a nossa mente ela continua em liberdade. E nas madrugadas, Deus me acorda sempre na madrugada, e eu tenho lido a palavra, orado nominalmente por cada colega, pelos professores, orado pelos alunos, pelas igrejas de tantos amigos e até pessoas desconhecidas. Nós temos enfrentado lutas diferentes nesse período. E eu queria compartilhar com vocês alguma coisa do que Deus falou comigo e tem falado comigo, e tenho também recebido expressões e mensagens de amigos que têm ouvido muito de Deus nesse período pandêmico. Fazendo uma rápida caminhada pela história do povo de Deus, me detive no profeta Elias. A vida de Elias é uma vida interessante, é paradoxal, é plena de lições. Por um lado, um herói. Por um outro lado, um medroso. Alguém que se frustra, mas que Deus usou. A história que começa lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, se você quiser fazer um estudo sobre isso e aprofundá-lo, acho que vale a pena. Esse momento dramático da vida do profeta, depois dele chegar naquele ápice da vitória contra os profetas de Baal, a ação dramática, ele agora está deprimido. E Deus o procura lá no verso 9, quando ele está na caverna, e depois no verso de número 13. O que você está fazendo aqui, Elias? Por que você está aqui? Ele faz a lamúria dele, ele abre o coração. E é interessante que nesse momento dramático, Deus fala. E o que Deus fala para Elias no momento, na quarentena dele, na pandemia pessoal dele, na pandemia da alma? O que Deus fala? É interessante que no final desse capítulo 19 de 1 Reis, depois de ouvir a lamúria, Deus diz para ele algumas coisas. Verso 15, então o Senhor disse a Elias, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta no seu lugar. É interessante que Deus chega aqui nesse momento de drama e dá 3 ordens objetivas para Elias. Eu quero ungir 3 pessoas, e eu vou usar você na unção dessas pessoas. Elias sai dali e ele começa pela última instrução.
ele não começa pela primeira instrução, ele começa pela última. Ele vai e se encontra diretamente com Eliseu, que trabalhava, e aí joga o manto sobre Eliseu e diz: olha, você vai me seguir, vai e volte, você tem um ministério. Eliseu é obediente, e essa unção de Eliseu, a última ordem de Deus a Elias, que é a primeira a ser executada, ela toma corpo final lá no capítulo 2 do segundo livro dos Reis. Elias não sai de cena totalmente aqui. Elias ainda vai ter um confronto com Acabe e com Jezabel. Elias ainda vai no capítulo 21, ele ameaça Acabe e Jezabel. Mas o ministério de Elias ele vai praticamente terminar no primeiro capítulo do livro dos Reis. Ali a gente tem, de alguma maneira, um ápice interessantíssimo. Agora é como se Deus restaurasse Elias diante de si próprio, naquele episódio quando, agora com o filho de Acabe, com Acasias, Elias ele tem um confronto. Vão os 50, o capitão de 50, na sua arrogância, chega ao pé do monte, Elias lá em cima e diz: desce daí, camarada. Ele diz: não desço. E é interessante que há uma expressão aqui que figura por 70 vezes na palavra no Antigo Testamento: homem de Deus. O capitão chega para lá, e você encontra isso no verso 9 do capítulo 1 do segundo livro dos Reis. É assim: homem de Deus, o rei está ordenando para você, desça daí. Ele: não desço. Parece brincadeira de criança, senhor, não é? Mas não é não, é coisa seríssima. E desce fogo do céu. O capitão é prevenido, mas ele é arrogante, ele vira churrasquinho. A notícia chega lá para o rei, ele manda mais 50, o segundo capitão é arrogante, o segundo grupo também sofre o mesmo dano do primeiro, morre todo mundo. Chega lá: desça daí. No reino de Deus as coisas são muito interessantes, não é? Até que vai uma terceira turma, vai um terceiro capitão que era mais humilde, ou pelo menos, se não fosse humilde, era mais inteligente. Ele chega lá e diz: olha, eu não tenho vocação para churrasco. E ele chega lá, ele não fica no pé do monte, ele não grita para Elias: desça daí. Ele sobe até lá. Ele sobe, se ajoelha diante do profeta e dá o tratamento padrão: homem de Deus, por favor, tenha a minha vida por preciosa. E Deus então fala para Elias e diz: desce com ele. Esse é o último grande ato de Elias. Ele vai cumprir e exaurir aqui o seu ministério. É interessante esse momento. Agora Eliseu entra em cena. E a unção de Azael? E a unção de Jeú? Essa ordem tríplice tinha sido dada a Elias. Elias, eu comissiono você para 3 unções. Eu não sei o que Elias conversou com Eliseu durante o final do seu período ministerial. Será que Elias virou para ele e disse: Eliseu, meu filho, eu ainda tenho 2 coisas a fazer, mas por alguma razão eu não fiz. Eu comecei pela terceira ordem de Deus, não comecei pela primeira. Eu não sei qual foi o teor dos diálogos travados, mas seguramente muitos diálogos houveram ali. E é interessante e é profundo que a história que Deus deseja escrever, Ele vai escrever. Por que essa pandemia na nossa geração? Por que nós enfrentamos isso?
Por que certos atores estão aí presentes no cenário social? Porque eu estou aqui, por que você está aí no seu ministério, enfrentando as lutas, colhendo também vitórias? Por que isso? Deus escreve uma história. Deus está escrevendo a história. E diz um autor aí que o grande segredo da vida ministerial é a gente descobrir o nosso lugar na história que Deus escreve. Nós vivemos uma era em que as pessoas querem marcar a sua geração com um ministério pessoal. Que legado eu vou deixar? A questão não é o legado que eu vou deixar. Na realidade, o que seria o meu legado seria uma compreensão plena e profunda do que Deus quer fazer. Deus me permite, o protagonista da história é Ele. Eu sou um coadjuvante da história. Me parece que Elias entendeu muito bem isso aqui. Mas, meus queridos irmãos, Eliseu agora entrou em cena. Duas unções por fazer. Duas unções ainda por realizar. Elias agora não está mais presente aqui. Mas a história que Deus escreve, é Ele quem escreve. A história do Brasil hoje é escrita por Deus. Não tenha temor disso. Fique tranquilo. Deus sabe muito bem o que faz. Eu sei que conciliar a soberania de Deus com o livre-arbítrio do ser humano é uma coisa complicadíssima e eu não tenho a solução para isso. Mas eu proponho a você só uma coisa: confie no Senhor. Descanse o seu coração no Senhor e faça aquilo que o Senhor colocar diante de você para fazer. A história continua, capítulo 8 do segundo livro dos Reis. Agora, Eliseu aparentemente é o protagonista principal. Não, ele é o coadjuvante principal. O protagonista da história continua sendo Deus. Por uma razão, Eliseu vai até Damasco. Não era incomum um profeta caminhar para outra nação. Não era tão corriqueiro, mas não era improvável. E Eliseu vai até Damasco. Ele vai a Damasco e quando chega lá, Ben-Hadad, que era o rei da Síria, ele manda Azael fazer uma consulta pessoal em seu nome a Eliseu. Eliseu chegou lá. E o verso 7 diz: o homem de Deus chegou aqui. A gente às vezes quer unir essa expressão, o homem de Deus, com o homem Neander. Na realidade é o Neander. O homem de Deus é um mero título que eu quero agregar. Mas é interessante que quando o homem de Deus chega a um lugar, a minha altivez pessoal, o meu legado pessoal é destruído. O homem de Deus chegou aqui. É interessante que o nome de Eliseu não é falado aqui, mas quem chegou foi o homem de Deus. E quando o homem de Deus chega num lugar, a história mostra uma coisa tão interessante. Deus chegou ali, de uma maneira agora profunda para agir naquele lugar. O homem de Deus chegou. E é interessante que Azael formula a consulta e Eliseu dá uma resposta que é paradoxal. Vai e diga ao rei que certamente ele vai sarar. Porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Continua a história dizendo que Eliseu olha para Azael e fixa nele o olhar, ao ponto de Azael ficar vermelho, corar, ficar constrangido. E Azael diz para ele: por que o Senhor me olha desse jeito? E Eliseu dá uma resposta dramática: porque eu sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar a espada os seus jovens, vai esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Mas eu vim aqui ungir você. Dramático isso. A gente não entende isso no primeiro momento, mas isso aconteceu. Elias está presente aqui na pessoa de Eliseu. Ele é o sucessor de Elias. Ele está aqui para executar aquilo que Deus mandou.
não para fazer um ministério pessoal e distinto da história que Deus deseja escrever. Eliseu aqui é absolutamente obediente. E Azael vai lá e cumpre aquilo, dá o recado que ele pessoalmente queria dar, mas na noite seguinte, ele assassina Ben-Hadad e ele se torna o rei da Síria. E toda a profecia de Eliseu vai se cumprir. Deus sabia lá atrás, porque ele queria ungir a Azael, rei da Síria. Deus sabia. A história continuava nas mãos de Deus, ainda que houvesse mal sobre essa parte do povo de Deus, essa Israel. Mas, meu irmão, caminhando para o final, capítulo 9 de 2º livro dos Reis. Agora nós vamos ter aqui duas unções do Senhor, não unções humanas. Tem muita gente aí ungindo profeta, ungindo apóstolo, ungindo uma loucura toda aí. Não, é diferente. Deus unge, é Deus quem faz isso. Capítulo 9, começando. Então o profeta Eliseu chamou um dos seminaristas. Esse seminarista aqui não tem nem nome, né? Regra geral, seminarista não tem nome. E eu fui seminarista, como muitos dos meus colegas aqui, ou todos os meus colegas professores foram. Seminarista não tem nome, ele é seminarista. Ele é pau para toda obra, ele tem que estudar, trabalhar, substituir o pastor nos momentos de angústia, ele tem que fazer tudo isso. Eu me lembro da história do Betel. Um dia haviam muitos compromissos do meu pai e ele tinha que se resolver, encarar a todos. Ele não podia ir, era um culto fúnebre, e ele pediu que um seminarista o representasse. Ele disse: você vai para lá que eu vou para outro aqui, e distribuiu. E no final do dia, ele se reúne naquele tempo havia internato no Betel, ele se reúne com os seminaristas a quem ele havia comissionado, e ele pergunta: como foi? Ele disse: pastor, foi tudo muito bem, mas só que na hora de eu apresentar as condolências, eu fiquei nervoso e dei os parabéns para a família. Então, mas esse é seminarista, ele não tem nome. Eliseu chamou um dos seus seminaristas e lhe disse: prepare-se, leve com você esse vaso de azeite e vá até Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chama ele em particular e entrega a ele um recado. Derrama azeite na cabeça dele e diz para ele: assim diz o Senhor, verso 6, Deus de Israel: eu ungi para ser rei sobre o povo de Deus e sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor. Que unção! Que unção! Que ministério dramático de Jeú. Mas o seminarista vai lá, pratica a unção e sai correndo. Irmãos e queridos, eu tiro uma lição daqui muito interessante. Qual é a grande história que Deus deseja escrever? Nós fazemos parte dessa história num pequeno capítulo. Elias entendeu muito bem que a história que Deus escrevia, ela continuaria permanentemente. Eliseu entendeu isso. Para cumprir aquela ordem dada a Elias, na realidade Deus valeu-se de 3 pessoas. 2 profetas e um aspirante a profeta, sem nome, um seminarista. O importante não é quem eu sou, o importante é que a obediência à ordem de Deus seja executada. Meu querido irmão, minha carreira ou a obra que Deus deseja realizar, escrevendo a história que Ele quer, da qual Ele é soberano.
A percepção de que a história é governada por Deus, ela pode trazer paz ao meu coração. E em qualquer capítulo desta história que eu estiver, eu posso ter paz, fazer a minha parte, mas sabendo que, meu irmão, o grande ministério não se esgota. Eu executo esse ministério historicamente, naquele momento. O meu segredo é ser obediente a Deus neste momento aqui. Elias falhou? Não, Elias não falhou. Mas Elias entendeu bem tudo que deveria ser executado, e tudo foi executado no tempo certo. A questão fundamental era a instrução de Deus, a ordem de Deus. É Deus quem unge, é Deus quem faz, eu sou um instrumento dele nesse período histórico. Eu não tenho que deixar um legado aqui. Eu tenho que me apropriar daquilo que Deus deseja fazer e ser simplesmente obediente e fiel a Ele e alegrar-me com aquela parcela de responsabilidade que Ele me atribuiu agora. Seja você o grande profeta Elias, seja você o sucessor dele, Eliseu, magnífico, que formulou pedidos sábios, eu quero porção dobrada do Espírito que Deus colocou sobre você, seja esse seminarista sem nome, que simplesmente foi poderoso o suficiente para obedecer. Foi lá e cumpriu. Mas o que eu quero destacar para você, toda a ação de Deus na história foi executada. Aquilo que em algum momento podia se pensar, olha, perdeu-se o controle da história, não. Deus permanece Senhor e soberano. Que Deus abençoe você, que você possa descansar o seu coração no Senhor nesse tempo e possa cumprir aquela parcela de responsabilidade que Ele tem para você com muita alegria, com muita tranquilidade. Talvez fiquemos obscurecidos, talvez aquilo que a gente vai fazer aqui não tenha nenhuma repercussão aparente, mas há uma repercussão da nossa ação lá no céu, se nós formos obedientes. Que Deus te abençoe. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos, tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto
Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Não, não, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia. Eu sei que vai se cumprir. A paz do Senhor para todos. Mais uma vez aqui na Tua presença, Senhor, nos encontramos para Te louvar, glorificar o Teu santo nome. Paizinho querido, nós Te amamos, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Então eu vou deixar aqui para os nossos irmãos o Salmo 118, que diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós damos graças ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Ele não é bom, não, Ele é maravilhoso. As misericórdias dele são eternas para conosco. Então, por isso, nós louvamos e adoramos o Teu santo nome. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, na Tua presença nos encontramos, Senhor, para Te glorificar e exaltar o Teu nome. Ó Paizinho querido, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és aquele que nos socorre nos momentos alegres e nos momentos também difíceis, ó Pai. Tu estás conosco, Pai, a todos os momentos de nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, porque Tu tens nos ajudado nesse momento tão difícil da pandemia, dessa Covid, Senhor. Muitas vezes, ó Pai, estamos passando por momentos tristes, porque estamos isolados, ó Pai, mas Tu és a nossa fortaleza, Tu és a nossa alegria, Tu és socorro bem presente nesse momento, Pai. Ah, Senhor Jesus, eu venho também Te agradecer, Pai, por todos aqueles que já estão em casa, que saíram desse vírus, já estão em casa se recuperando, que o Senhor venha abençoá-lo na sua recuperação, ó Pai. E também, ó Deus, olha com Teu olhar de misericórdia para aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Aqueles que estão ali, Senhor, dependendo, Senhor, de uma cura, se for do Teu querer e da Tua vontade, Pai. Entra agora, Senhor, nesses hospitais, nessas clínicas, nas UPAs, ó Deus, e vai visitando, Pai, cada leito neste momento. Vai colocando as Tuas mãos poderosas, Senhor, sobre cada um, Senhor. Senhor da glória, eu Te peço, Deus, porque
Só a Ti podemos recorrer, Senhor. Somente a Ti, Pai. Não temos outros, ó Pai, igual a Ti. Senhor, Tu és socorro para conosco, Tu és o médico dos médicos. O Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, Senhor. O Senhor nos salva, Senhor. Ah, meu Pai, tem misericórdia também, Senhor, daquelas famílias que perderam os seus entes queridos, ó Pai. Manda o nosso Consolador, o Espírito Santo, Senhor, que vá consolar, Senhor, os corações dessas famílias, Senhor. Deus amado, eu entrego também todas as nossas famílias nas Tuas mãos, Pai. Todas as famílias das nossas igrejas do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro, todas as igrejas com as suas famílias que ali frequentam, que sejam visitados, Pai, por Ti nesta manhã, Senhor Deus. Venha, ó Deus, também visitar cada pastor, Senhor, cada líder, cada pastor da nossa IPU, Senhor, que com eles as suas famílias também sejam alcançadas, ó Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, Senhor. Fica, Senhor Deus, com cada um que neste momento, Senhor, está orando comigo, ó Deus. Fica com aqueles pedidos que foram mencionados na federação, Senhor. Esses pedidos que estão, Senhor, conosco, Pai. Senhor, alcance cada um, Senhor. Se for pedido, se for cura, Senhor, entra com a Tua cura, com as Tuas mãos poderosas, com as Tuas mãos curadoras, Pai. Se for problemas, ó Pai, de saúde, Senhor, que eu entrego nas Tuas mãos, Pai. Entrego, Senhor, a Ti, Pai. Nós podemos confiar em Ti, que todos confiem, Senhor, na Tua beleza, na Tua glória, Senhor. Que só Tu, Senhor, é o Deus que pode, Senhor, nos curar dessa enfermidade, dessa pandemia, dessa Covid, ó Deus. Senhor, que todos sejam alcançados neste momento, Senhor. Deus, visita também aqueles que estão desempregados, que não têm, Senhor, em sua mesa um pão nesta manhã, Senhor. Abre portas, ó Pai. Tu és o Deus que abre porta onde não tem, Senhor. O Senhor abre, Pai. Que todos sejam, Senhor, alcançados neste momento, aqueles que estão entristecidos, que o Senhor levanta os Teus filhos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que todos possam crer, Senhor, que Tu é Deus, que tudo Tu pode, basta nos crer em Ti, Pai. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Aumenta, Senhor Deus, fortalece a nossa fé cada dia em Ti, Senhor. Porque sem a fé é impossível Te agradar, Senhor. Senhor, Tu és aquele que tudo Tu podes, ó Pai. Basta crer, que nós possamos dobrar nossos joelhos e clamar a Ti, Senhor. Ter fidelidade contigo, Senhor. Ser fiel, Senhor, a Ti, Senhor. Ó meu Paizinho, toma nas Tuas santas mãos desta manhã nossas vidas, Pai. Toma nossas famílias, nossas parentelas, ó Pai. Onde quer que se encontre, ó Pai. Que Tu alcance, Senhor, no mais longe que seja, mas todos estão pertinho de Ti, Pai, porque Tu estás visitando cada um neste momento, Senhor. Guarda-nos, ó Pai. Guarda debaixo da Tua proteção, Pai. Cuida de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados e as nossas faltas, ó Pai. Abençoa, meu Deus, cada vida que ora agora comigo, cada família que ora, cada pedido feito, Senhor, que chegue ao trono de graça, Pai. Senhor, inclina os Teus ouvidos para nós, Pai. Ouve, Senhor Deus, o nosso clamor e as nossas petições, Senhor. Eu Te peço, Deus, não que eu mereço, Senhor, méritos nenhum eu tenho. Tudo é pelos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Me
sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.